paz do Senhor, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Cibele Reis, membro da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, e estaremos juntos hoje tratando de mais uma pré-aula de adolescentes no público de 13 e 14 anos, e estaremos tratando de uma abordagem da lição de número 7. E o tema da lição de hoje é: vamos conhecer a primeira carta de Pedro, uma vez que todo esse trimestre nós estaremos abordando a temática Grandes Cartas para Nós, né? Nós vamos estar estudando aí ao longo desse trimestre 8 cartas do Novo Testamento, um conteúdo riquíssimo para nós. Mas hoje nós vamos nos ater à lição de número 7 e vamos conhecer a primeira carta de Pedro. Mas antes disso, professor, vale salientar sempre: receba bem os seus alunos, recepcione-os bem, acolha, ofereça carinho, né? Demonstre um pouco de afeto, que é como eu sempre digo, alguns dos nossos adolescentes, o único ambiente onde ele recebe um pouco de carinho é na igreja. Então seja você o propulsor da palavra de Deus e vamos disseminar o evangelho a todos. Amém? E na lição de hoje, queridos, o nosso texto base, ele está escrito, se encontra lá no livro, na carta, né, de 1 Pedro, e o texto base ele está do capítulo 1, dos versículos que se estendem do 6 até o 16, tá? Todo esse texto aí ele está trazendo a base da nossa lição de hoje, e a mensagem do dia, ele está lá, escrito lá no livro de 1 Carta a Pedro, o capítulo 5 e o versículo 12. Eu vou ler o texto diretamente na lição, porque a versão da minha Bíblia é um pouquinho diferente do texto da lição, tá? Mas sempre reforçando, mesmo que na sua igreja, na sua salinha, tenha várias versões de Bíblia, vocês estimulam ele, mas só uma questão da gravação mesmo. Eu vou ler aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12, diz assim: quero animá-los e dar o meu testemunho de que as bênçãos que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Então, continuem firmes, pois, nessa graça. Amém? E assim, amados, nós vamos iniciar o nosso processo de aula, estudando, aprendendo os objetivos, mencionando. Os objetivos de hoje são mostrar uma visão panorâmica da primeira carta de Pedro, refletir sobre as provações da vida cristã e incentivar uma vida de santidade ao Senhor. Com isso, a gente já vê que o tema é muito forte e a gente vai aprender bastante hoje. Amém? Para a introdução da nossa lição, meus queridos, a gente trouxe, hoje eu sempre trago algum recurso, algum visual de forma bem simples, alguma abordagem de forma bem simples, e hoje vai ser mais simples ainda, tá? Para a nossa introdução de atividade hoje, eu trouxe essas duas plaquinhas, onde está escrito assim: é uma forma da gente trazer os nossos estudantes, a atenção deles, reter a atenção deles para a gente, para que eles possam sempre estar interagindo, tá? E até uma sugestão mesmo da nossa lição. Porém, eu estou externando a partir de um cartaz, a partir de uma plaquinha, tá? E a gente tem assim, hoje aprofundaremos 2 importantes assuntos relacionados à nossa fé cristã. E aí a gente tem pergunta para nosso adolescente: você já sofreu alguma provação difícil de superar? Será que foi complicado? Que provação foi essa? Vamos fazer o nosso estudante refletir, nosso adolescente, tá? E um outro ponto também relacionado à fé cristã é: você já precisou se posicionar como cristão em alguma situação? Veja que essas duas frases, essas duas perguntas, né, essas duas indagações, elas vão direcionar a nossa atividade da lição de hoje, certo? Perguntamos aos nossos adolescentes: já sofreu alguma provação difícil de superar? Ouça eles, escute eles. E já precisou se posicionar como cristão diante de alguma situação? A gente hoje vive, irmãos, numa sociedade não cristã, onde o objetivo da sociedade hoje é totalmente contrário aos nossos valores cristãos, às nossas ideias, à nossa certeza de fé,
né? Então, é muito importante a gente acolher o nosso adolescente e sobretudo, ensiná-los a palavra de Deus, ensiná-los a defender o evangelho e, mais que isso, ensiná-los a viver o evangelho. Porque muitas vezes a gente se pega, fica preso a uma situação ou outra e às vezes querendo fugir dos conflitos, fugir de uma situação e dessa forma a gente acaba vendo um adolescente que não sabe defender a sua fé, que tem medo de se posicionar como cristão, acaba indo com a concepção dos outros porque não quer arrumar confusão. A gente não vai arrumar confusão, sobretudo nós temos que ser cristãos, defendermos a nossa fé e mostrar ao mundo a verdadeira verdade. E como é que a gente faz isso? Através do nosso compromisso com o Evangelho de Cristo, demonstrando amor, humildade e disciplina. Que inclusive é uma das orientações que a gente tem no Ei Professor, no nosso tema aqui do Ei Professor, ele aborda exatamente isso. Então a gente não tem que fugir das nossas responsabilidades e nem fugir ou omitir o cristão que somos e a nossa fé e a nossa certeza. Pelo contrário, nós temos que mostrar ao mundo a verdadeira verdade, a real situação que é o Evangelho. Tá bom? Então, dentro dessas perguntinhas que a gente trouxe aqui, explorem com os alunos, né? Explorem com os adolescentes o que é que fez, o que é que eles fizeram quando se tiveram nessa situação, onde tiveram que demonstrar, defender a sua fé enquanto cristão, ter um posicionamento enquanto cristãos, e o que é que eles fazem sempre que tem uma situação difícil de ser superada. Lembrando sempre que Deus, ele está sempre disposto a nos ajudar, a nos orientar e está sempre do nosso lado, tá bom? Então, só trazendo aqui um textozinho, ele diz: vivemos em uma sociedade não cristã repleta de pressões e tentações que ameaçam nos colocar em conformidade com os valores do mundo, né? Aí, em lugar de desistir, nós jamais devemos desistir, jamais devemos omitir a nossa fé, nós devemos ser santos, destacando-nos em meio à multidão por causa do nosso amor, humildade e disciplina, que isso são as evidências do nosso forte comprometimento com Cristo. Amém? Então, enfatizando isso, trazendo isso dentro da nossa perspectiva de aula de hoje, compartilhe essas experiências com os nossos alunos, com os seus alunos e principalmente ouça-os, né? A fim de que a gente possa sempre estar orientando-os a sempre viver a palavra, claro, sem arrumar confusão, mas nunca omitindo a sua fé e nunca deixando o mundo passar por cima dos ideais que são os ideais cristãos, tá bom? Então, e assim a gente já inicia o nosso primeiro ponto da lição. Nós temos hoje 3 pontos na lição que fala abrindo a carta de Pedro. O segundo trata das provações da caminhada cristã e o terceiro fala da vida que agrada, uma vida que agrada a Deus. Para o primeiro ponto de hoje, eu trouxe uma dinâmica muito simples. Já que a gente está falando de cartas, então eu coloquei aqui alguns textos dentro de alguns envelopes, os irmãos distribuem com os seus estudantes, tá bom? E dentro desses envelopes ele tem exatamente... você sabe quem escreveu a carta de Pedro? Então, a gente vai colocar aqui dentro desse envelope o currículo de Pedro, né? Vamos colocar assim. Então, quem foi Pedro? A gente fez aqui a colinha, ó. O nome de Pedro, qual a função, quais as atividades que ele desempenhava, qual o seu estado civil, qual a sua trajetória enquanto esteve aqui na Terra sendo discípulo do Senhor Jesus e como se deu sua morte. E a partir disso você vai explorar exatamente o que o primeiro subponto da lição ele vem tratando. No segundo você já distribui para o outro aluno, não é? Para quem foi escrita a carta de 1 Pedro, né? A primeira carta de Pedro, para quem foi escrita? Então, foi escrita também, aí o aluno vai pegar aqui, vai ler para interagir com os irmãos, né? Foi escrita para cristãos que estavam ali nas cidades do Ponto, da Capadócia, né? Da Galácia, da Ásia, de Bitínia e também deve ter circulado por muitos outros lugares, por muitas outras províncias, essa carta de Pedro. Tá bom? Então, com isso, vamos discutir também acerca desse segundo ponto da lição. E a terceira
o terceiro subponto da lição, esse subitem, fala por que essa carta precisou ser escrita, né? Por quê? Qual era o motivo que estava acontecendo? E aí a gente sabe que essa primeira carta de Pedro, ela precisou ser escrita para incentivar, vamos colocar assim, né? Para incentivar, com o propósito de oferecer um incentivo e esperança àqueles irmãos que estavam passando por um momento de sofrimento, de calúnia. Eles estavam sendo oprimidos por outros judeus, né? E principalmente pelo pessoal do Império Romano. E aí você vai explorar esse terceiro ponto a partir da terceira carta, né? Do terceiro envelope que foi distribuído ali com os seus alunos. Tá bom? É só uma forma simples da gente estar trabalhando com os nossos adolescentes, de forma que eles interajam. Aí a gente colocou o primeiro ponto todo dentro desses envelopes para que eles pudessem estarem interagindo. Tá bom? O segundo item, as provações da caminhada cristã. Para esse segundo item aqui, a gente trouxe uma dinâmica que é ainda mais simples, não precisa de papel, não precisa de nenhum recurso que seja de papel, no caso, né? Mas aí você vai separar 4 estudantes, tá? 4 adolescentes da nossa sala, tá certo? E aí a gente vai estar tratando dos aspectos das provações, já que a gente viu que a primeira carta de Pedro foi escrita justamente para oferecer um certo incentivo e esperança aos irmãos daquelas cidades que estavam passando por algum processo de opressão por outros povos, né? Uma vez que a gente já conhece a história do povo cristão, que eles já não viviam mais na lei, né? Agora viviam na graça aceitando o evangelho de Jesus. E os outros judeus, eles não aceitavam. Então, tanto os judeus, quanto os judeus cristãos, quanto os gentios, não judeus, eles passavam por essas dificuldades, né? Por essas provações. E aí, a lição ela destaca aqui 4 pontos para esses aspectos, né, de provação, que são eles. As provações, elas são múltiplas, então seleciona ali, como eu já tinha pontuado, seleciona 4 alunos para que possam estarem lendo esses pontos, e aí cada um lê e você já vai discutindo com esses alunos na hora ali da aula. Terminou a discussão, o segundo lê a segunda característica, né, da aprovação e aí vai discutindo também o assunto. Acho interessante a gente destacar aqui que são 4, né, os aspectos das provações. Elas são múltiplas, existem provações de todas as formas e isso a gente vivencia na vida da gente. E aí eu trago um ponto a você também, professor que está me ouvindo agora, tá? Que essa reflexão ela também passe para nós, também passe para você. E a gente também passa para o nosso aluno, é de que a gente passa por provações nessa vida, mas a gente tem que entender. As provações, elas são múltiplas, elas vêm de todos os lados. Ela vem por forma de deboche, por forma de agressão, por forma de calúnia, né? Por forma de disse-me-disse, e a gente não está isento disso. Mas o mais fortalecedor para nós é que Deus ele tem graça suficiente para suprir todas as nossas necessidades e nos fazer vencer cada tipo de provação dessa, tá bom? E essa é a nossa alegria, que o Senhor Jesus, ele não nos abandona. É que Deus, ele não nos desampara. Ele tem uma solução, uma saída, um conforto, um alento, um alívio, um ombro amigo para a gente, sempre que a gente precisar. Pense sempre nisso, quando você achar que está tudo acabado. Pense que Deus ele está conosco, tá? Uma outra característica, elas causam tristeza. Não é errado estar triste, não é pecado chorar, não é pecado sofrer, tá? Então chore, você vai se sentir triste por conta de uma situação ou outra, mas o que a gente não deve fazer é desanimar ou abandonar a fé em Deus. Ele é quem tem todo o poder para nos acalentar, ele é quem tem todo o poder para nos dar esperança e nos livrar, nos aliviar toda essa tensão e desespero. E uma glória eterna está preparada para nós, né? Até que a palavra diz, bem-aventurados que choram, porque eles alcançaram a misericórdia. Amém? E aí a gente também tem um outro aspecto que é, elas não duram para sempre, nenhum sofrimento é eterno. A vida é eterna, a felicidade com Deus é eterna, mas o sofrimento não, ele vai passar. E essa é a nossa alegria, que isso é passageiro. Deus não nos permitirá passar por essa tormenta sempre, tá?
Sejamos, pois, pacientes. E a última característica que a gente tem é eles cumprem um propósito. Se a gente está passando por tal situação, é porque Deus ele tem um propósito através disso, tá? Essas provações elas nos ensinam a ter paciência e nos aperfeiçoam diante de Deus. Amém? Então que a gente possa estar sempre com isso em mente. O sofrimento, as provações elas vêm, mas maior é Deus que está conosco para nos ajudar e nos fazer suportar tudo isso. E no tempo certo a gente vai contar e cantar a vitória. Amém? Para o terceiro item, meus irmãos, que é uma vida que agrada a Deus, a gente trouxe também uma atividade bem simples, porém, de fato, a gente vai trabalhar assim, uma vida que agrada a Deus. Eu trouxe esses cartõezinhos assim, mas os irmãos podem colocar em uma cartolina fixa na parede, fixa em um quadro e sair, à medida que for apresentando o item 3, sair colocando, tá? Mas vamos lá. O que é uma vida que agrada a Deus? Quais são as características de uma vida que agrada a Deus, né? Nós somos uma nova criatura. Então, a gente vai trabalhar isso. Nós, enquanto cristãos, em como salvos, nós somos uma nova criatura. Para uma vida que agrada a Deus, nós temos um novo coração, né? Uma vez que nós nos convertemos ao Evangelho de Cristo, nós temos um novo coração. Tudo no nosso coração agora fala de Deus e reflete o amor de Deus. Também uma vida que agrada a Deus é uma vida que tem uma nova maneira de pensar. O nosso pensamento agora está em Deus, está para Cristo. E Ele é quem vai nos ajudar. Nosso pensamento agora é um pensamento santo, celestial. E uma vida que agrada a Deus, consequentemente, tem uma nova vida. As coisas velhas do mundo passaram, tudo se fez novo. Então, assim nós temos algumas características de uma vida que agrada a Deus. E dentro disso aqui a gente vai discorrendo, tá certo, professor? Vai discorrendo todo o texto do item 3 e a gente vai trabalhando todas as abordagens. Eu trouxe esses cartõezinhos aqui, mas como eu falei, vocês podem colocar numa cartolina e ir tratando item a item à medida que for explorando o ponto 3 da lição. E como conclusão, nós temos todo cristão, em algum momento da vida, será desafiado a manifestar a sua fé publicamente diante das adversidades da vida. Isso pode ocorrer em uma situação individual ou coletiva. Independentemente, mantenha-se fiel a Jesus Cristo e viva de maneira que o Senhor seja glorificado em cada palavra, em cada pensamento, em cada atitude que você tenha. Continue olhando para Jesus e não desanime da caminhada. E assim, meus queridos, nós vamos vivendo com uma vida que agrada a Deus, suportando e superando as provações da caminhada cristã, de acordo com os ensinamentos que Pedro ele deixa na sua primeira carta escrita àqueles irmãos daquelas cidades. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa foi mais uma aula para você estar atualizado das nossas informações nas nossas redes sociais. Segue o @iadalpoficial, ativa o sininho para se manter atualizado sempre que houver uma notificação nova. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.